voltando. Então nós temos como fonte para compreender e entender, né, a composição do Poder Judiciário, os órgãos que compõem o Poder Judiciário, nós temos como a principal fonte a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela nos fornece não apenas leis, aliás, normas que apontam para direitos civis, políticos, sociais, culturais. Ela também nos informa a organicidade, os organismos, né? Então, normas orgânicas que descrevem como o nosso Estado está organizado. Então, nós temos o Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Então, observem que o artigo 92 da Constituição Federal, ela indica, né, de forma exaustiva, né, taxativa, quais são os órgãos do Poder Judiciário. Então, ela indica o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, né, que foi criado por emenda constitucional, é um órgão de controladoria, né, para observar, né, as situações que envolvem o Poder Judiciário e eventualmente julgar algumas irregularidades, né? E, infelizmente são juízes julgando juízes em sua maioria, a gente vai ver já já, mas nós temos o STF, o CNJ, o STJ, né, o Tribunal Superior do Trabalho. Então aqui nós temos os órgãos que estão, né, no topo da nossa pirâmide do Poder Judiciário. Mas nós temos também, né, os TRFs, né, os Tribunais Regionais Federais, as Justiças Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, né, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares, e nós temos também, né, os Tribunais e Juízes dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios. No Brasil, atualmente, nós não temos nenhum território, mas caso um dia venha a ter, né, é uma unidade administrativa que vocês vão compreender em direito constitucional, né? Mas de toda forma, né, são esses incisos, né, são 9 incisos que informam as estruturas, os órgãos que compõem o nosso Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é uno, mas ele está dividido em órgãos. Para o quê, gente? Melhor administrar o acesso à justiça, né? Então, o STF, né, o CNJ e os tribunais superiores, o TST, o STJ, o TSE e o STM, eles vão estar sediados, eles têm sede na capital federal. A capital federal, Brasília, né, no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição, gente, em todo o Brasil. Então, os tribunais superiores que têm sede em Brasília, né, que é a capital federal, ele exerce a jurisdição em todo o nosso território brasileiro, né, que nós somos um país soberano. Então, não cabe o STF julgar ações dos Estados Unidos, a não ser que tenha situações que envolvam o Brasil. E nem o inverso, porque nós somos um país soberano, né? Em regra, às vezes essa soberania ela é relativizada, né? Então observem aqui o esquema, né? Como está esse desenho aqui bonito, né? De como está organizado, né, o nosso Poder Judiciário. Nós temos o STF, nós temos o CNJ. Veja que ele está um pouco separado. Por quê? Porque ele tem como atribuição julgar situações que envolvem os magistrados e não é qualquer no âmbito das suas atribuições. Então, por exemplo, teve uma situação lá na Justiça do Paraná em que uma juíza, magistrada, diz que ela usou uma expressão racista para dizer, em razão da cor, provavelmente essa pessoa deve ser um integrante de uma organização criminosa. Ela ultrapassou os limites pela qual a sua função enquanto magistrada está acobertada. Ela se utilizou de conceitos
e de princípios racistas para julgar uma pessoa, para deduzir que ela pertence a uma organização criminosa. Aonde ela vai ser processada? Aqui, no CNJ. Então o CNJ é um órgão do sistema de justiça, mas que ele não julga qualquer pessoa. Então nós temos, né, a justiça comum e a justiça especializada. Então vejam aqui as estruturas da justiça comum, justiça federal e justiça estadual. E nós temos na justiça especializada a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça militar. Cabe ao STF exercer, né, a função de guardião da Constituição. Não é que ele seja a última instância. Ele será demandado caso em algumas desses tribunais aqui ocorrer uma situação que entenda que a Constituição Federal foi violada. As últimas instâncias, né, que exercem um duplo grau de jurisdição são esses órgãos aqui. O STJ, o TST, o TSE, o STM. Agora, se for identificado que houve uma violação da Constituição Federal, o que é que nós teremos? A possibilidade de acionar o STF após ter tramitado aqui, nesses tribunais superiores. Então não é tão simples. Não é tão simples. Então o STF ele tem competência, por exemplo, de julgar os recursos extraordinários. Vou dar o exemplo do TST. Você entra, né, com a reclamação trabalhista aqui na Justiça do Trabalho. Vamos supor, não estou contemplado pela decisão da primeira instância. Eu entro com um recurso chamado ordinário, que vai subir para o TRT. Então, onde está o TRT de Goiás? Em Goiânia. Então, o TRT de Goiânia vai julgar o meu recurso ordinário. Julga, né, um órgão colegiado. O TRT é um órgão colegiado. Não concordo. Eu ainda estou insatisfeito. Eu acredito que a justiça não foi feita. Eu quero acessar a justiça. O que é que eu faço? Eu entro com um recurso de revista. Ele vai subir para o TST. E aí o TST terá competência para julgar. Se eu identificar que o TST, um órgão colegiado, não julgou adequadamente, o que é que eu faço? Eu posso entrar com recurso extraordinário e mandar aqui, ó, para o STF. O STF ele vai julgar esse recurso, se ele entender que houve violação na Constituição. Tudo bem? Então vamos aqui seguir, né? Então o STF ele tem funções que estão, né, delimitadas na própria Constituição. Ele é o nosso órgão máximo. Então, como é composto o STF? Quem compõe o STF? Todo bacharel. Aliás, quem passa pela disciplina de TGP tem que saber que o STF é composto por 11 ministros, escolhido entre cidadãos com mais de 35 anos. Então, Felipe não pode ser ministro ainda. Eu não tenho 35 anos. E menos de 65 anos. Além disso, tem que estar provado notável saber jurídico e reputação ilibada, que é o que eu tenho. Não tenho dúvidas disso. Reputação ilibada. Notável saber jurídico eu ainda estou conquistando. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o meu doutorado e que estou exercendo a minha docência. Mas observe aqui, gente, só a título de curiosidade, não se fala que tem que ser um bacharel em direito. Fala em notável saber jurídico. É um conceito aberto, amplo. Já houve médicos, ministros do STF no Brasil. Por coincidência, hoje todos os ministros, eles são bacharéis em direito. Nem todos são doutores, mas a maioria, né, o TOEFL ele não é doutor,
mas a maioria, se eu não me engano, 80% lá, só acho que só Toffoli, que de fato é o que tem o currículo menos robusto, né? Mas a maioria concluiu o doutorado, né? Pelo que o Lewandowski, o Barroso, o Edson Fachin, a Carmen Lúcia, né? São pessoas que, né, têm um notável saber jurídico. Notável saber jurídico também é um termo amplo, né? Qualquer pessoa, veja, porque ele é indicado, né? Eles são indicados pelo presidente. Eles são nomeados pelo presidente. Então, os ministros do STF, eles são nomeados pelo presidente, mas que tem que ser aprovado por a maioria absoluta. Então, qual é a maioria absoluta do Senado? É o primeiro número inteiro superior à metade. Então, nós temos quantos senadores no nosso Brasil, no nosso país? Quantos senadores nós temos? 3 por estado, né, por unidade, vezes 27. Então, nós temos 81 senadores. Então, metade dos senadores significa que 41 senadores têm que aprovar. Ele passa por uma sabatina. Há uma sabatina no Senado Federal. Então, veja, é uma indicação do presidente, do poder, chefe máximo do poder executivo. Como a gente vive numa estrutura em que os poderes são harmônicos, né, tem os freios e os contrapesos. Qual é os freios? O STF, o Senado. O Senado, ele vai avaliar se aquela indicação ali preenche, né? Veja que é uma situação ampla, né? Aliás, bem abstrata. Então, envolve situações... Nunca houve um ministro indicado que tenha sido recusado. Mas teve aqueles que foram emparedados lá no STF, né? Então, 81, né, senadores, metade, maioria absoluta, são 41 senadores precisam aprovar. Então, observem aqui. Nossa composição, né, do nosso STF. Aqui eu vou mandar para vocês, mas vocês podem ver quando foi indicado, qual foi o presidente. Então, Celso de Mello foi indicado por quem? Né, José Sarney. Marco Aurélio, se eu não me engano, Collor. Toffoli, presidente Lula. Lewandowski, ex-presidente Lula. Fux, Dilma, Gilmar Mendes, Fernando Henrique, Rosa Weber, Dilma, Barroso, Dilma, Alexandre de Moraes, Michel Temer, Edson Fachin, ex-presidente Dilma. Então vejam que essas são os nossos componentes, né? Todos eles passaram pelo Senado, pela sabatina do Senado. Então, qual é a competência do STF? O STF, ele tem uma competência. São muitas competências. Eu aqui selecionei algumas que são mais importantes. Então, eu até destaquei. A função do STF é ser o guardião da Constituição. É preservar os ditames afirmados na nossa Constituição. Então, ele pode processar e julgar originalmente, observem, infrações penais e comuns do presidente da República, no seu exercício, né? O vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, ministros, né, de Estado e o Procurador-Geral da República. Então, crimes comuns desses integrantes aqui. Infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidades. Ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, né, membros do Tribunal Superior, Tribunal de Contas, chefes em missões diplomáticas de caráter permanentes. Então, observem aqui, né, que tá... Veja, gente, será o órgão de primeira instância. Olha a expressão originalmente. Então, houve uma situação de uma deputada lá do estado do Rio de Janeiro que está sendo acusada de quê? De ter assassinado o seu marido,
né? Ela é pastora e ela é cantora gospel, né? Ela não foi presa, mas os seus filhos que foram acusados foram presos. Ela não foi presa ainda porque ela tem imunidade parlamentar. Mas o seu caso vai ser julgado. Veja, ela vai ser processada. Ela só não vai ser presa ainda, caso seja confirmado. Então ela vai ser processada, né, aqui. Porque ela integra, né, aliás, ela é membro do Congresso Nacional, né? Então observem as competências específicas que são do STF. Então, mais uma situação em que o STF ele pode ter competência para julgar. Só para esclarecer a título de exemplo, o litígio entre um Estado estrangeiro e um órgão, um organismo internacional e a União. Então, se houver algum conflito, né, uma situação em que envolve a Argentina e o Brasil, vai ser julgado no STF, pode ser julgado no STF, né? Ou entre, né, causas de conflito entre a União e os estados, ou entre ambos. Então, se o estado de Goiás processar o estado de Tocantins, o STF pode ser, né, o órgão competente para... Pode ser não, ele será extradição solicitada por estado estrangeiro. Então, se uma pessoa cometeu um crime, foi julgado, mas fugiu, está no Brasil, a extradição, se houver acordo internacional, diplomático, para que o Brasil emita a extradição, quem vai julgar? O STF. Foi o caso, né, de uma pessoa, o Cesare Battisti, né, quem julgou sua extradição, é um caso bem emblemático, foi o STF, que primeiro não extraditou e parece que ano retrasado mandou extraditar. Tudo bem? Então, no próximo vídeo eu dou continuidade às descrições do CNJ.